Você sabe o que significa o termo Financial Strangulation? É literalmente estrangulamento financeiro. É um artifício pelo qual países como os Estados Unidos se utilizam para acabar com outros países. Para estimular guerras internas, por exemplo. Quando eles têm um regime de um determinado país, normalmente uma democracia, com a qual eles não concordam, porque não está esse país submisso a eles, eles dão lá alguns embargos a esse país. Com isso, ele dificulta a vida das pessoas desse país, o que leva essas pessoas a ficarem descontentes contra o governo. O Financial Strangulation também é usado contra facções, contra grupos criminosos, porque quando você tira a grana de quadrilhas, de organizações criminosas, você vai diminuindo o poder de ação deles. Aparentemente, o governo brasileiro e talvez a própria justiça, a justiça séria que eu me refiro, parece que eles se perderam no meio do caminho, na possibilidade quase natural, não de acabar, porque isso seria quase impossível, mas de diminuir brutalmente a incidência de fake news e a proliferação de criminosos digitais, que estão todos ligados com a extrema-direita brasileira e mundial. Dá uma olhada nesse exemplo, onde o próprio condenado, ele revela como acabaram com a vida dele, e ele foi completamente tirado de circulação, ao ponto de hoje ele não ter relevância nenhuma. Presta atenção. Fui exilado do meu país, perdi, sei lá, milhões de reais, tá ligado? Em processos e multas e o cara 4. E, porra, por quê? Porque eu falei que eu tenho uma opinião, tá ligado? A opinião que é a Constituição Americana, tá ligado? A minha opinião. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. A gente fala bastante que a comunicação do governo Lula é um problema. É que aquele pessoal, eles estão ainda nos anos 90, eles não se flagraram que o mundo hoje não é mais igual. É fato que eles não se flagraram. Mudou o secretário de comunicação do governo, alguma coisa mudou, porém o outro lado, que age muito rápido, porque é do próprio DNA deles, eles bombardeiam o governo com uma fake news por semana, às vezes duas. E aí o governo precisa ficar correndo para desmentir. Então eu vou dizer o seguinte, governo, que tal se vocês, ao invés de ter que desmentir as fake news, vocês atacarem de diversas formas, inclusive pela internet, as pessoas que demonizam o governo. Saiam da defensiva e vão para o ataque. Infelizmente, hoje, como eu sempre falo, não é mais a mesma coisa do que era antes. Não adianta ficar tentando achar modos analógicos, coisinhas bonitinhas, feitas em estúdio, porque isso não resolve mais. Sequer entra na bolha deles. Isso não fura a bolha. Ainda que seja importante fazer uma comunicação para que, por exemplo, os canais progressistas possam repercutir. Mas está mais do que claro que boa parte dos canais progressistas sabem muito mais lidar com isso do que o próprio governo, que tem condições financeiras de colocar gente competente para liderar essa batalha. É importante entender que existem, por exemplo, dois lados numa guerra, o lado certo e o lado errado. Quando você está lado certo, as coisas ficam mais fáceis porque pelo menos a sua consciência fica tranquila. Ou seja, nós temos que usar os métodos utilizados pela extrema-direita. Claro, nós não precisamos fazer as mesmas coisas que eles, mas nós temos que usar os métodos. Às vezes você fica chocado. Oh meu Deus, nós somos diferentes. Então eu vou dizer o seguinte. Vamos falar, por exemplo, da Revolução Cubana. Quando havia a Revolução e os revolucionários estavam escondidos na Sierra Maestra, lá em Cuba, você sabe como é que eles se comunicavam? Entre eles ali, um cara estava de um lado da selva, o outro estava lá do outro lado. Você sabe como é que eles se comunicavam? Exatamente do mesmo jeito que o exército se comunicava, via rádio. Então, perceba, método, o que tem disponível, você tem que fazer o que tem disponível. Mas ao contrário, fazendo aqui uma analogia, dá a impressão que o governo está tentando fazer uma briga em 2024, um lado usando a internet e a gente aqui usando o sinal de fumaça. O discurso trazido pela extrema-direita não é nem um pouco novo. Esse vídeo que eu vou te mostrar agora foi feito em 1942, portanto há 82 anos, durante a Segunda Guerra Mundial. Presta atenção.
But I'm an American, and some of the things I see in this country of ours make my blood boil. I see people with foreign money. I see Negroes holding jobs that belong to me and you. Now I ask you, if we allow this thing to go on, what's going to become of us real Americans? I've heard this kind of talk before, but I never expected to hear it in America. The truth about Negroes and foreigners. The truth about the Catholic Church. Do you believe in that kind of talk? I don't know, makes pretty good sense to me. And I tell you, friends, we'll never be able to call this country our own until it's a country without. Without what? Yeah, without what? Without Negroes. Without alien foreigners. Without Catholics. Without Freemasons. You know these things. What's wrong with the Masons? I'm a Mason. Hey, that fellow's talking about me. And that makes a difference, doesn't it? These are your enemies. These are the people who are trying to take over our country. Now you know them. You know what they stand for. And it's up to you and me to fight them. Fight them and destroy them before they destroy us. Thank you. Before he said Masons, you were ready to agree with him. Well, yes, but he was talking about... What about those other people? But in this country, we have no other people. We are American people. What about you? You aren't American, are you? I was born in Hungary, but now I am an American citizen. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought these were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately, it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it, and it isn't going to be you. Você sabia que, por exemplo, o governo americano, naquela época, ele juntou as pessoas, os maiores cérebros do cinema. Lembre-se que o cinema era, nos anos 40, o que a internet é hoje. Ele juntou os maiores cérebros do cinema para mostrar a narrativa do lado dos Estados Unidos. Mostrar, claro, para o próprio povo americano. Eles não estavam fazendo uma comunicação de 1880. Não, eles estavam usando uma comunicação disponível em 1942 para 1942 para as cabeças de 1942. Coisa que o nosso governo não está fazendo. Eu sei, às vezes eu perco a paciência aqui, quem sabe, quem me acompanha sabe. Às vezes eu perco a estribeira porque é muito irritante. Você vê videozinhos do ministro fulano, tudo bonitinho, gravatinha, e o outro fazendo dancinha, dancinha. Gente, puta que pariu. Há diversos influenciadores de esquerda, e perceba, não estou falando de mim, porque eu sou um Zé Ninguém, mas há diversos influenciadores de esquerda com 1 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão e 700, 800 mil inscritos que sabem fazer essa linguagem. Que estariam dispostos a ajudar o governo, que sabem comunicar, se eles puderem se reunir com as pessoas, eventualmente. O governo adora fazer reunião, é sempre uma reuniãozinha aqui, outra ali. Pô, então chama esses caras para fazer reunião e dizer, olha, como que nós vamos agir? Isso não é ilegal, isso não é ilegal. E por último, eu gostaria apenas de lembrar o seguinte, sabe como é que faz governo para baixar preço de comida? Simples. Você lembra quando foi feito aqui no Brasil, lá nas enchentes, depois das enchentes do Rio Grande do Sul, que os produtores, enfiaram a pé na jaca, explodiram o preço do arroz e o governo ameaçou fazer uma licitação para comprar arroz de fora e os preços começaram a cair? E aí a licitação deu chabu, ele não fez, e ficou por isso mesmo. Governo, vocês têm, isso se chama instrumento macroeconômico. Baixem os impostos de importação. Simples assim. Comprem, façam compras de estoque regulador. Comprar de pequenos produtores para fazer estoque regulador, especialmente de grão. Você sabe, governo, o que funcionaria? Amanhã explodiria a popularidade do governo se ele fizesse? Baixar o preço da gasolina. Aproveita, governo, que o Trump está ameaçando a Arábia Saudita para baixar o preço do petróleo. E isso também, obrigatoriamente, terá que se refletir aqui no Brasil. Porque o governo fica perdendo tempo agradando o acionista da Petrobras, que são todos os acionistas grandes da Petrobras, tirando o governo, claro,
são petroleiras estrangeiras imensas e bancos de investimento. Você não tem que ficar distribuindo dividendos surreais todo ano para esses caras. Porque nós estamos numa situação de emergência, entenda. E situações de emergência requerem ações de emergência. E assim vai. Existem instrumentos macroeconômicos, o pessoal do governo tem economistas, eles sabem disso tanto quanto nós, mas parece que o governo tem medo de dar porrada no mercado financeiro. Parece não, tem. Outra dica, tá, governo? Rapidinho. 1 ponto diminuído da taxa de juros da Selic é tipo entre 60 e 80 bilhões de reais por ano. 1 ponto. Governo, dá pra fazer coisa pra caralho com 80 bilhões de reais sem ter que mexer em nada de coisa que vá pro povo. Em benefício nenhum. Entendeu? 80 bilhões de reais, cara, dá pra fazer muita coisa.